Olá, queridos. Hoje nós vamos continuar, né, com este momento tão lindo que é o Natal, com a leitura de mais uma história do Novo Testamento, certo? Falando justamente do verdadeiro sentido do Natal, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Mas antes que Jesus Cristo chegasse, alguém o anunciou. Vamos ver quem foi? João Batista. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, 2 ao 6 e Lucas, capítulo 1. E o resumo diz: Isabel e Zacarias eram velhinhos já, mas não tinham filhos. Eles amavam a Deus e queriam muito ter um filhinho. Deus lhe deu um menino a quem o anjo mandou dar o nome de João. Quando João cresceu, ele foi morar no deserto. Lá ele começou a falar ao povo sobre a chegada do Messias. Olha só. Ele falando sobre a chegada do Messias aqui, Isabel e Zacarias, né? Zacarias, ele era da tribo de Levi, então ele fazia sacrifícios no tabernáculo. E o anjo primeiro apareceu a ele, né? E quando o anjo disse que Isabel, sua esposa, mesmo sendo velhinha, ia ter um filho, ele ficou tão assustado que ficou mudo. E ele também, o anjo, apareceu a Isabel, né? E disse que ela seria a mãe do profeta João, que anunciou, né? Foi o precursor, né? Ele anunciou a chegada do Messias, o Salvador Jesus. E João, ele pregava o arrependimento. Ele dizia para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, porque era chegado o reino dos céus, né? E as pessoas que se arrependiam e queriam confessar isso publicamente, João as batizava no Rio Jordão. E aquele batismo significava que a pessoa estava morrendo para os pecados e ressurgindo com a nova vida para Deus. Era a simbologia do batismo de João, né? E diz aí, João batizava as pessoas no Rio Jordão. Por isso foi chamado de João Batista. Ele convidava as pessoas para se entregarem a Deus e fazerem só coisas boas. Disse que deveriam deixar de mentir, de roubar e xingar. Muitas pessoas entregaram a vida a Deus e depois aceitaram a Jesus também. O próprio Jesus foi batizado também por João. Mas antes também que Jesus nascesse, né? Jesus Salvador, o anjo Gabriel apareceu a Maria, sua mãe. Né? Maria era uma moça que amava muito a Deus. Um dia o anjo Gabriel foi enviado para falar com ela. Ele disse: Maria, não fique assustada, fique feliz. Você vai ser mãe de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que surpresa para Maria! Ela aceitou a vontade de Deus. E depois disto, Maria se casou com José. Quando estava no tempo de Jesus nascer, os dois tiveram que ir a Belém. Ao chegarem, encontraram todos os hotéis lotados. Só tinha um lugar que estava liberado. E alguém falou: a estrebaria, o lugar onde ficam os animais, não é? Está liberado. E Jesus nasceu naquela estrebaria, o lugar onde os animais dormiam. E foi colocado numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam, envolto em panos. E ao chegarem, os hotéis estavam lotados, porque o povo que nasceu lá teve que voltar para se registrar.
Maria e José tiveram que passar a noite numa estrebaria. Olha eles aqui. Junto dos animalzinhos. E no meio da noite, enquanto todos dormiam, o céu se encheu de cânticos de louvor. É que entre os animaizinhos da estrebaria nasceu o menino Jesus. Pobre entre os pobres. Veio para salvar seu povo dos seus pecados. Alguns pastores que cuidavam do rebanho viram de repente uma forte luz. Eram anjos do céu que lhes anunciavam o nascimento de Jesus. Vão até Belém e encontrarão o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E os pastores foram correndo até Belém. Olha aqui, Maria, o menino Jesus, e os anjos anunciando aos pastores que cuidavam de suas ovelhas que tinha acabado de nascer o Rei Jesus. Uma estrela diferente no céu. Bem longe dali moravam uns sábios astrônomos que amavam a Deus. Uma noite, eles viram uma estrela diferente no céu. Olha a estrelinha. E aí, como também estudavam as Escrituras, entenderam que ela anunciava o nascimento do Salvador, do Rei dos Judeus. E prepararam-se e seguiram a estrela, que os conduziu a Jerusalém. Em Jerusalém, perguntaram pelo recém-nascido Rei dos Judeus. Ninguém sabia de nada, e Herodes, rei, ficou enciumado. E que rei é esse? Disse Herodes. O único rei aqui sou eu, pensou ele. E fingindo que também queria adorá-lo, mandou que os sábios seguissem a estrela e depois lhe dissessem onde ela estava. A estrela os guiou até Belém e pousou sobre a casa onde estava o menino. Os sábios entraram na casa e encontraram o menino com sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram as suas caixas e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. À noite, enquanto dormiam, um anjo falou aos sábios em sonho que não deveriam voltar pelo mesmo caminho. Por quê? O rei tinha a intenção de fazer mal à criança e, obedientes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Aqui os sábios chegando, falaram com Herodes. Herodes disse que eles avisassem quando encontrassem o menino. E aí eles encontraram, levaram os presentes, adoraram a Jesus, mas voltaram por outro caminho para não encontrar mais com Herodes e não falar nada do menino Jesus, para não fazer mal ao menino. Mas Herodes, mesmo assim, mandou matar todas as crianças, até 2 anos de idade. Mas Deus avisou José em sonho, através de um anjo, e José fugiu com Maria para o Egito, onde passou parte da infância de Jesus ali no Egito, porque Herodes queria matar o menino. E só então, quando Deus falou novamente com José em sonho e disse que Herodes já havia morrido e que eles poderiam voltar para a cidade de Nazaré, porque Herodes já havia morrido e não havia mais perigo para Jesus. Muitas crianças morreram porque ele pensava que qualquer criança de até 2 anos poderia ser aquele rei que os magos tinham dito. E aí começou a infância de Jesus. Certa noite, enquanto José dormia, um anjo lhe disse em sonho: José, pegue Maria, o menino, e vá com eles para o Egito. O rei Herodes está procurando a criança para matá-la. José acordou, chamou Maria, eles arrumaram suas coisas e de madrugada fugiram com o bebê para o Egito. Jesus foi uma criança como qualquer outra.
Gostava de brincar, de ouvir histórias da Bíblia que sua mãe contava, de ter um bichinho, de passear na natureza e de ter amiguinhos. Jesus ajudava seu pai, José, na carpintaria e sua mãe Maria nos trabalhos de casa. E vocês ajudam as mamães em casa e os papais nos trabalhos? Aqui eles saindo, né, indo para o Egito, fugindo, na verdade, de Herodes. E aqui é Jesus no Egito crescendo, né, ajudando o seu papai. Com certeza ele era um bom carpinteiro. E quando Jesus tinha 12 anos, foi fazer sua primeira visita ao templo. Que lindo! Em Jerusalém. Ao ver os sacrifícios dos cordeirinhos inocentes, entendeu que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que um dia deveria morrer como cordeirinho por você e por mim. Jesus gostou tanto do templo, se esqueceu de acompanhar os pais. José e Maria, por sua vez, acharam que ele estivesse com os amiguinhos, e quando chegou a hora de voltar para casa, Jesus ficou conversando com os sacerdotes. Já pensou? Que se surpreenderam com sua sabedoria a respeito das leis de Deus. E quando José e Maria se perceberam da ausência de Jesus, já havia viajado um dia inteiro. Como eles ficaram preocupados, e eles voltaram e começaram a me perguntar: vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Mas ninguém o havia visto. Então decidiram voltar e eles andaram e finalmente, quando eles estavam nos arredores do templo, ouviram a voz familiar de Jesus. Pediram para chamá-lo. Filho, o que foi que você fez? Seu pai e eu quase morremos de susto. Por quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Ele estava se referindo ao Pai do céu. E aí Jesus cresceu. E aí você vai saber na próxima aula.